Oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. 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 Que Nossa Senhora, então, nos auxilie e nos ajude na nossa leitura de hoje, que essa palavra possa cair no nosso coração e encontrar uma terra boa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está no Instagram, pega aí a sua Bíblia, e você que está no YouTube, vai pegar aí a sua... Pode pegar aqui comigo na tela, tá bom? Então vamos começar com Levítico, capítulo 15, tá? Levítico, capítulo 15, tá aí na tela. Então vamos começar aqui. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Dizei aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo. Quer sua carne deixe correr o fluxo ou retenha a impureza. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem gonorreia, bem como qualquer cadeira em que ele se sentar, será impura. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Quem sentar sobre a cadeira onde ele esteve, um homem atacado de gonorreia deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o corpo desse homem deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem tiver gonorreia, cuspir sobre um homem impuro, este deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela que tiver montado aquele que tem gonorreia será impuro. Todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem transportar alguma dessas coisas lavará suas vestes, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver gonorreia, antes de ter este lavado as mãos em água, deve lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Todo recipiente de terra tocado por este homem será quebrado. O vaso de madeira será lavado com água. Quando tiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas vestes e se banhará em água corrente e será puro. No 8º dia tomará as 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda da reunião e entregará ao sacerdote, que os oferecerá em um sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará expiação ao Senhor em seu favor por causa de seu fluxo. O homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo, mas ficará impuro até a tarde. Toda veste e toda pele sobre as quais cair o sêmen serão lavadas com água e ficarão impuros até a tarde. Se uma mulher dormiu com este homem, ela se lavará na mesma água que ele e ficarão impuros até a tarde. Quando a mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer um que tocar será impuro até a tarde. Todo móvel que ela se deitar durante sua impureza será impuro, e igualmente aquele em que ela se sentar. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar um móvel onde ela estiver sentada deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um objeto encontrado na sua cama ou no móvel onde ela sentou será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias, e toda a cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se um fluxo se prolongar até além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo esse tempo
desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. A cama na qual dormir enquanto durar a hemorragia e o móvel em que se sentar ficarão... Quando ela estiver... Peraí, saiu aqui. Aquele que tocar em um móvel onde ela estiver sentada deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um objeto encontrado na sua cama ou móvel onde ela se sentou será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias, e toda a cama na qual se deitar será impura. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. A cama na qual dormir enquanto durar a hemorragia e o móvel em que se sentar ficarão impuros, como no tempo do fluxo. Qualquer um que tocar será impuro e deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quando ela estiver curada do seu fluxo, contará 7 dias e depois será pura. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, o outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor por causa do fluxo de sua impureza. É assim que ajudareis os israelitas a se purificarem de suas imundícies, para que não morram por ter contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei relativa ao homem que tem gonorreia ou que é manchado por um fluxo seminal, e relativa à mulher no tempo de sua menstruação ou toda pessoa, seja homem ou mulher, atingida por um fluxo, e relativa ao homem que dormir com uma mulher impura. Capítulo 16. Versículo 1. O Senhor falou a Moisés: depois da morte dos filhos de Arão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor, o Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário. Tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingirá um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas serão as vestes sagradas que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Arão oferecerá o touro pelo seu pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado e, tomando o turíbulo, que ele terá enchido de brasa do altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume aromático em pó, entrará com tudo para dentro do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem do perfume cubra o propiciatório da arca, e Arão não morra. Tomará o sangue do touro e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório, pela frente, e depois aspergirá com o dedo 7 vezes defronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue para o outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório e à frente dele. É assim que fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma forma, fará pela tenda de reunião,
que está com eles no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão entrar para fazer a expiação do santuário até sair. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará a expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos chifres do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão terá o bode vivo. Imporá as 2 mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, Arão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário e as deporá ali. Lavará o seu corpo no lugar santo, retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto, lavará suas vestes e tomará banho. Depois disso poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para fazer a expiação. As peles, carnes e excrementos serão queimados. Aquele que os tiver queimado lavará as suas vestes, tomará banho e depois disso poderá voltar ao acampamento. Essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis. Essa é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado, para exercer o sacerdote em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará a expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelo sacerdote e por toda a assembleia. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão fez como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então agora nós terminamos aqui os capítulos 15 e 16 de Levítico, e agora a gente vai para o Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Peraí, querido. Isso. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus, ok? Deixa eu ver aqui. Só deixar aqui para não... Capítulo 15. Isso, agora sim. Versículo 1, capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes: e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa de vossa tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis: aquele que disser a seu pai ou sua mãe, aquilo com que eu vos poderia assistir, já ofereci a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens.
Depois reuniu os assistentes e disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram deles seus discípulos e disseram-lhe: sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixam, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado a um lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e isso é o que mancha o homem. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém julgar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia, subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou, de sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu a seus discípulos e disse-lhes: tenham piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: de que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: quantos pães tendes? 7 e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos, que distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e os pedaços que restaram encheram 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. Capítulo 16. Versículo 1. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram que lhes mostrasse um milagre do céu. Ele lhes respondeu: quando vem a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã: hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal, senão de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, diz-lhes: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes?
nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar neste tema. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes aqui que estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Então nós tivemos aqui então as leituras de Mateus e Levítico, capítulos 15 e 16, né? Oi, prima, Deus abençoe, como é que você tá, Lolo? Um abraço, saudade, beijo. Então agora pega aí na sua Bíblia, você que tá aí no Instagram, você que depois vai assistir no Instagram, vai assistir no YouTube, pega aí Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 1. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como um leão. Por causa do pecado de um país, multiplica-se os chefes, mas sob um homem sábio e sensato, a ordem perdura. Um pobre que oprime, amém, ó, beijão, saudade. Um pobre que oprime miseráveis é qual chuva torrencial, causa de fome. Quem abandona a instrução louva o ímpio. Quem a observa faz-lhe guerra. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Um filho inteligente segue a instrução. Quem convive com os devassos torna-se a vergonha de seu pai. Quem aumenta a sua fortuna por usuras e logro, ajunta para o que tem piedade dos pequenos. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é objeto de horror. Quem seduz os homens corretos para o mau caminho, cairá no fosso que ele mesmo cavou. E para os íntegros caberá a herança da felicidade. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Quando os justos triunfam, há muita alegria. Quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Quem dissimula suas faltas, não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia.
Feliz aquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Leão rugidor, urso esfomeado, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um príncipe destituído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. O homem sobre o qual pesa o sangue de outro fugirá até o fosso, não o retenhas. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. O que cultiva seu solo terá o pão à vontade. O que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. Um homem leal será acumulado de bênçãos. O que, porém, tem pressa de se enriquecer não ficará impune. Não é bom mostrar-se parcial. Há quem cometa este pecado por um pedaço de pão. O homem invejoso precipita-se atrás de fortuna. Não sabe que vai cair sobre ele a indigência. Quem corrige alguém encontra, no fim, mais gratidão do que lisonjas. Quem furta de seu pai ou de sua mãe, dizendo, isso não é pecado, é colega do bandoleiro. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta. Quando eles perecem, multiplica-se os justos. Então, essa é para nós as palavras aqui de Provérbios 28. Convido você depois a fazer a leitura de Provérbios 28 e marcar o versículo que mais tenha te marcado para que você possa ir refletindo sobre ele ao longo do seu dia, né? Isso é algo muito importante, né? Aqui, por exemplo, o versículo 13, né? Quem dissimula suas faltas não há de prosperar, mas quem as confessa e as detesta obtém misericórdia, né? Então, Provérbios aqui também nos ensina sobre a buscar remissão e também mudança de vida, né? Ou seja, detestar o pecado, detestar as faltas, detestar aquilo que me afasta de Deus, mas mais do que isso, alguém que confessa as suas faltas, alguém que se reconhece necessitado da graça de Deus, alguém que se reconhece necessitado da misericórdia de Deus, esse sim, vai dizer a palavra aqui no versículo 5, alcança misericórdia, né? Então que nós possamos pedir a Deus aí a graça da humildade, né? E quando a gente vai aqui para Levítico, né? Lembrando que Levítico é um dos livros um pouco mais complicados do Antigo Testamento, assim, de toda a Bíblia, para compreender, né? Muitas pessoas que investem, né, em ler a Bíblia toda, ou pula Levítico ou desistem em Levítico, né? Mas não desistam. Levítico é um livro muito profundo, é um livro complexo, sim, não é um livro tão fácil de compreensão. Mas quando nós o lemos olhando para Cristo, já que toda a palavra, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, Jesus é o centro da palavra, mas quando nós lemos Levítico olhando para o Cristo, olhando para Cristo, que é o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você ler, por exemplo, a carta aos Hebreus, muitas coisas que estão lá na carta dos Hebreus vai nos explicar, porque é um paralelo muito bonito que nós temos. Então depois, se você quiser pegar aí a carta aos Hebreus e ler, mesmo que ainda nós não chegamos lá, fique à vontade, porque aí muitos pontos vão se explicar, né? Então quando a gente pega aqui no capítulo 15, por exemplo, de Levítico, a gente vê aqui a palavra falando sobre o fluxo, né? Tanto do homem, tanto para a mulher. Para o homem aqui fala das doenças, né? No caso aqui ele cita a gonorreia, por exemplo, mas vai falar, por exemplo, de poluição noturna, por exemplo. Das mulheres falam aqui da questão da hemorragia ou do período menstrual,
que essas questões aqui de fluxo seminal, gonorreia e outras doenças, aqui ele está falando de doenças, né? Torna aquele homem impuro. Da mesma forma a mulher, se ela está ali no seu período menstrual, se esse período ele se estende, ou se é ali às vezes uma hemorragia mesmo devido a uma doença. Então nós vemos aqui fazendo um paralelo com o milagre que aconteceu na vida daquela hemorroísa, que nós até já passamos por ele aqui no Evangelho de Mateus. Nós lembramos que a hemorroísa, ela toca na orla do manto do Senhor, e ela dizia no seu coração, se eu tocar ao menos a orla do seu manto. Então a gente pode ver aqui todo o sofrimento que essa mulher passava, porque ela sofria de um fluxo de sangue. Mateus não dá tantos detalhes, mas se eu não me engano, acho que no Evangelho de Lucas nós temos mais detalhes sobre ela. Não vou afirmar, mas eu acho que sim. Nós sabemos que ela ficou 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, ou seja, era uma mulher que tinha posses. E nós sabemos que uma mulher que sofre com um fluxo de sangue intenso durante 12 anos, ela não tinha mais saúde, ela não tinha mais vigor, né? Provavelmente ela tinha ali anemia e várias outras doenças que foram ali se acumulando ao longo desse tempo na vida dela. Então provavelmente ela tinha uma fraqueza crônica, ela tinha ali várias outras situações que complicavam a sua vida. E juntando a isso, tinha também a questão da impureza. Ela era considerada impura por causa desse fluxo de sangue. Então tudo que ela tocasse ficaria impuro. Então por isso que no seu coração ela dizia, se eu tocar só na orla do manto do Senhor, eu ficarei curada. Porque ela também tinha medo de tocar em Jesus e que ele ficasse impuro. Então pensa toda a questão social, econômica, emocional, física, tudo que estava sobre aquela mulher. Então quando a gente lê essa parte de Levítico, quando a gente lê o capítulo 15 de Levítico, a gente começa a entender o que essa mulher passava naquela época, entende? Ela vivia, ela era totalmente desprezada, entende? Ela se sentia a mais impura de todas por 12 anos, pensa isso, 12 anos, não podendo ter contato com ninguém, tudo que ela encostasse ficaria impuro, todo mundo fugia dela para não ficar impuro. Então compreende? Então se ela tinha marido, provavelmente o marido deixou ela, provavelmente ela era sozinha. Então assim, existia sobre aquela mulher algo que, enfim, em todas as áreas da vida dela, ela foi atingida. Então quando Jesus a cura, ele cura não apenas a doença daquela mulher, mas ele cura a alma, ele cura o corpo, ele cura as relações daquela mulher, ele cura ela por inteiro, porque aquela doença tirou tudo dela, né? Então quando a gente olha aqui para Levítico 15, a gente na hora já se recorda da vida dessa mulher, né? Então para os homens também havia essa questão dessa impureza, lembrando que aqui é só uma questão de impureza, não é a questão de pecado. Então bastaria com que eles aguardassem os dias que passasse aquela situação do fluxo, seja do sêmen, ou seja da menstruação, ou seja da hemorragia, enfim. Então eles iriam se lavar, ficariam impuros até a tarde, ou seja, aí no outro dia já estariam puros, e depois de 7 dias ali, eles poderiam ali oferecer, no 8º dia, né, eles poderiam oferecer 2 rolinhos de pombinhos em sacrifício ali, para que eles se tornassem puros novamente e pudessem novamente frequentar o templo, ok? Então eles ofereciam ali essa rolinha e esses pombinhos para purificação, ok? E nós temos aqui no capítulo 16 essa festa judaica que nós conhecemos hoje como Yom Kippur, né? Eu acho que a gente já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar, mas não sabe muito bem. Então, aqui era esse dia de jejum, esse dia de purificação do povo, dos sacerdotes e do templo. Então, a palavra vai dizer para nós o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui algumas anotações.
do capítulo 16, que era esse dia de expiação. Era um sábado de descanso, né? Um shabaton, né? Como eles diziam, era um sábado com plus, né? Era um sábado reforçado, era duplamente um feriado. Nesse dia acontecia a expiação pelo santuário, pela tenda, pelo altar, pelo sacerdote, por todo o povo da congregação. É o que a gente vai ver aqui no versículo 33, né? E depois a gente também vê que ele acontece uma vez por ano por causa dos pecados. E a palavra começa dizendo isso. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão. Quem são os filhos de Arão? Nadab e Abiú. Vocês lembram que foram aqueles que apresentaram um fogo estranho para o Senhor, e ali eles acabam morrendo ali diante de Deus, né? Diz ao teu irmão que não entre em qualquer data no santuário da cortina para dentro, ou seja, ali no Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança com o propiciatório. Então, ali isso vai acontecer, vai ter um dia certo de acontecer isso a partir de agora, né? Então vai ser uma vez por ano por causa dos pecados, né? E vai ser no 10º dia do 7º mês, ok? E isso vai ser um estatuto perpétuo para aquele povo, ou seja, vai acontecer todos os anos durante todo esse período desse povo, até que venha a nova aliança, no caso, né? Até a vinda de Cristo. Então nesse dia não haverá nenhum trabalho, se humilharão diante do Senhor, vai ser um dia de jejum coletivo. Afligirei a vossa alma, né? A gente vai ver aqui, deixa eu até pegar aqui com vocês no versículo 29, vai dizer, é lei perpétua, no dia 10 do 10º mês farei penitência, não trabalhareis, nem o nativo, nem o migrante que reside entre vós, porque nesse dia se faz expiação por vós, para purificar-vos, ficarei puros de todo pecado diante do Senhor. É o sábado solene em que fareis penitência, é lei perpétua, né? Então, Arão não poderá entrar no santuário dentro do véu a qualquer hora, senão ele seria morto, né? A gente vê isso no versículo 2. O Senhor Deus aparecia em cima do propiciatório. Vocês lembram que a gente aprendeu? Que nós tínhamos a Arca da Aliança e a tampa da Arca da Aliança, que é onde os anjos ficavam ali olhando para fora, fazendo uma sombra na tampa do propiciatório. Ali era o propiciatório aonde Deus iria se manifestar. Então o Senhor Deus iria aparecer em cima do propiciatório sobre a Arca da Aliança, dentro dos Santos dos Santos. E havia ali um véu que separava, né? Então Arão tinha que se banhar, ele usava as vestes brancas. Ele teria que aspergir 7 vezes diante do propiciatório, segurando o incensário, né? Então havia todo um rito, todo um ritual de purificação, todo um ritual ali de purificação pelo pecado. E vocês estão lembrando aí, então, que era um dia de expiação pelo santuário, pela tenda, pelo altar, pelo sacerdote, pelo povo, por todo mundo, tá? Era um dia especial mesmo. Então eu tirava todas essas vestes, se banhava e colocava as vestes de sumo sacerdote. Então ele trocava de roupa. E tinha um homem que ajudava Arão, levando ou queimando. E ele também se banhava antes de entrar no arraial. Por quê? A palavra vai dizer para nós aqui que... deixa eu ver aqui onde está. No versículo 7, deixa eu pegar aqui, nós vamos ver que se fazia um sorteio de dois bodes, né? Depois pegará 2 bodes e o apresentará diante do Senhor na entrada da tenda do encontro, lançará sorte sobre eles. E aqui fala de Azazel, né? Azazel, o bode expiatório. Ainda há muitas, como é que a gente pode dizer, muitas teorias sobre esse Azazel, que nós não vamos aprofundar aqui por causa do tempo, tá? E até porque eu também quero me aprofundar mais sobre isso, porque sobre Azazel, que é o bode expiatório, né? O bode enviado, Azazel significa isso, o bode enviado. Mas o que nós sabemos aqui
é que esse bode, nós já vemos aqui alguns elementos que fazem uma tipificação, uma prefiguração de Cristo crucificado. Porque nós sabemos que Cristo, ele foi crucificado fora dos arredores ali do templo. Ele foi, vamos falar assim, ele foi crucificado distante, né? Fora ali do território ali do povo, né? Então a gente vê que esse bode colocava-se as mãos sobre eles, e ali os sacerdotes, eles falavam, né? Aqui vai falar o seguinte, ó. Arão oferecerá, deixa eu ver aqui, pegará o que tocou e oferecerá como sacrifício expiatório. Aquele que trocou por sua de Azazel, ele o apresentará vivo diante do Senhor e fará expiação por ele, e depois mandará ao deserto para Azazel. Azazel aqui é um nome de provavelmente era um nome que era se dado a um demônio, poderia ser o nome de um lugar, ou era o nome de um animal feroz ali que ficava, meio que um mito deles ali, né? Uma lenda deles, né? Então, existem muitas teorias que a gente não vai aprofundar aqui, tá? Mas nós sabemos que esse aqui era um bode expiatório. Então, Arão oferecerá seu bezerro vítima expiatória e fará expiação por si mesmo, por sua família, e o degolorá. Pegará do altar que está diante do Senhor o incensário cheio de brasa, porção de incenso pulverizada, atravessando com ele a cortina. Porá incenso sobre as brasas diante do Senhor, a fumaça do incenso esconderá a placa que há sobre o documento da aliança, e assim não morrerá. Depois pegará o sangue do bezerro e salpicará com o dedo a placa para o lado oriental. Depois, diante da placa, salpicará 7 vezes o sangue com o dedo. Degolará o bode, vítima expiatória, apresentado pelo povo com o seu sangue. Deixa eu só ver aqui o versículo que eu queria achar para vocês. Eu perdi aqui o versículo, olha para você ver. Mas nós sabemos que os sacerdotes, eles tinham que impor as mãos sobre aquele bode, né, sobre a cabeça dele, e colocar sobre eles todos os pecados dos sacerdotes, do povo, colocar sobre ele todos os pecados. E depois esse auxiliar de Arão levava esse bode para o deserto, para um lugar deserto, e deixava ele lá, tá? Ou seja, nós também vemos aqui uma tipificação de Cristo que levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, né? Então esse bode expiatório, ele era esse, que levava sobre si o pecado do povo, né? Ali, o pecado dos israelitas sobre si, né? O pecado dos hebreus, e ele era levado para fora do acampamento, ok? Assim também como Cristo, ele carregou a sua cruz, ele levava sobre si as nossas dores e os nossos pecados, ele caminhou com essa cruz durante todo aquele caminho que nós já conhecemos, até o alto do Calvário, aonde ele foi crucificado, correto? Então Cristo também é esse cordeiro que leva sobre si as nossas culpas, e ele é imolado, ele é oferecido ali fora do território, ali do território santo, do território ali onde o povo tinha morada ali, né? Ok? Então esse Azazel é esse bode expiatório, né? Esse bode que é também aí uma tipificação, uma prefiguração do Cristo. E aí quando a gente vai para Mateus, né? A gente vê aqui no capítulo 15 que nós continuamos com essa, vamos dizer assim, os homens da lei, os fariseus, os escribas estavam ali com o olhar voltado para Cristo. Eles estavam o tempo todo vigiando para ver o que Jesus ia falar, o que ele ia fazer, porque eles já queriam realmente exterminar Cristo, porque Cristo já estava se tornando um problema para eles, Jesus já estava se tornando um problema para eles. Então aqui, alguns fariseus e alguns letrados de Jerusalém vão se aproximar de Jesus e vão perguntar por que os seus discípulos violam as tradições.
Jesus já explicou o que estava acontecendo. Jesus já explicou, olha, eles não podem ficar fazendo esse monte de coisa aqui. Não se coloca remendo novo em roupa velha, gente. Ele já tinha explicado. Eu estou trazendo a boa nova, né? Eu estou aqui trazendo o cumprimento pleno da lei. Então isso não entrava na cabeça deles, não entrava na cabeça nem dos discípulos, que dirá aqui dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, seja lá quem que fosse, né? Então, a palavra vai dizer aqui que ele critica esses fariseus que aproximaram-se dele, dizendo, olha, vocês são hipócritas, porque eles criavam leis, como essa questão aqui da lei do pai e da mãe, de honrar pai e mãe. Eles iam lá, consagravam as posses e os bens deles a Deus, uma oferta que se chamava Corban, e depois eles diziam para os pais deles, olha, tudo que eu tenho foi consagrado ao Senhor, então eu não posso ajudá-los, né? Então Jesus vai dizer para eles, vocês são hipócritas, vocês criam leis para poder se safar de serem corretos, né, de fazerem a vontade de Deus. Vocês estão aqui criticando meus discípulos porque eles não estão lavando a mão, pelo amor de Deus. E aí os discípulos de Jesus vão perguntar, olha, eles ficaram chateados com o que o Senhor disse, explica para nós isso direito, né? Ele vai dizer, não é possível que vocês não entenderam ainda o que eu estou falando, né? E aí Jesus vai dizer, olha, o que entra pela boca passa pelo estômago e vai para a latrina, ou seja, é esterco, né? Vai embora. Não é o que entra, é o que sai que torna um homem impuro, né? Então Jesus ali vai explicar para os seus discípulos o que ele estava tentando dizer. E aí ele vai dizer, não contamina o homem o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus já tinha explicado isso, mas eles tinham ouvidos e não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. Porque toda aquela realidade estava tão enraizada neles que Jesus tinha que fazer todo um trabalho ali para arrancar aquilo deles, né? E aí Jesus vai dizer, toda planta que meu Pai do céu não plantou será arrancada. Deixai-os, né? Deixai esses fariseus. São cegos que guiam outros cegos. Ele está falando aqui da cegueira espiritual, né? E se um cego guia outro cego, os dois cairão num buraco, né? E aí Pedro vai dizer, explica-nos essa comparação, né? E aí Jesus vai com muita paciência dizer, vocês continuam não entendendo, né? E aí ele vai dizer, não é o que sai da boca, o que sai da boca brota do coração, e isso sim contamina o homem. Então aqui a gente vê que Jesus enfrenta também uma dificuldade com os seus discípulos também de compreensão do que ele estava trazendo para eles. E depois nós vemos aqui a história da mulher cananeia. A mulher cananeia era uma pagã. Então, o que acontece? Jesus estava com os seus discípulos. E aí essa mulher cananeia começa a gritá-lo. Ela era uma pagã. Jesus, ele prescruta os corações, ele lia os pensamentos. Ele tinha acabado de ter uma conversa com os seus discípulos, dizendo para eles, olha, o que contamina não é o que entra, nem é o que sai. Logo depois disso, uma mulher pagã, uma cananeia, chega para ele e começa a dizer, pelo amor de Deus, tem misericórdia, minha filha precisa, né? É endemoniada. E aí veja bem, o que Jesus vai fazer com eles ali. E os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, manda essa mulher embora, ela está importunando, certo? Manda essa mulher embora, ela está importunando. E aí o que Jesus faz? Eu tenho para mim que aqui, na verdade, Jesus conhecia o coração daquela mulher, então ele queria ali realmente extrair dela algo que ele sabia que poderia tirar dela, e também queria, de certa forma, constranger os seus discípulos. Vamos falar assim, vamos ver se vocês entendem que não é a lei, que lei não significa que você tem fé. Significa que você tem fé, é isso que essa mulher vai fazer. E aí o que Jesus faz? Não é certo tirar o pão dos filhos para jogar os cachorrinhos. Ele faz uma brincadeira, uma parábola, né? Dizendo, o meu objetivo aqui são os filhos de Israel. Não são vocês, que são pagãos, cananeus,
que adoram outros deuses. Não, eu estou aqui por causa dos filhos de Israel. Jesus faz um teste com ela, né? E aí ela vai dizer, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa de seus donos. Compreende? E aí Jesus vai dizer, mulher, que fé tão grande tem? Que teus desejos se cumprem. E a filha ficou curada no mesmo momento. E aí depois ele se dirigiu ao lago da Galileia, subiu ao monte, se sentou ali e levaram mais gente para ele poder curar. E aí acontece a segunda multiplicação dos pães, que a gente vai ver, né? Então aqui a gente vê que diante dos fariseus, os fariseus estão irredutíveis, o coração duro diante das suas leis e diante dos seus preceitos que eles mesmos criaram para si mesmos. E nós vemos aqui uma mulher cananeia, que diante de Jesus ela reconhece que ele é o único que pode salvar a vida dela, da filha dela. E a gente vê aqui uma fé inabalável. Então, e Jesus diz, eu não vejo, e Jesus elogia essa mulher, eu nunca vi alguém com uma fé tamanha, entende? Então, Jesus chama os fariseus de hipócritas, critica eles, acaba com eles. E aquela mulher que é uma cananeia, uma pagã, Jesus elogia a fé dela. Entende aqui o que Jesus estava tentando fazer os seus discípulos entenderem, né? Então Jesus estava tendo um trabalho muito grande com aqueles que estavam próximos dele, né? Então ali depois Jesus dá de comer para toda aquela multidão. A gente vê aqui no capítulo 16, mais uma vez os saduceus e os fariseus se aproximam para tentar, para ficar ali, eles ficavam instigando ele para ele poder falar alguma coisa que eles poderiam condená-lo, né? Então, e eles dizem para que ele lhe mostrasse o sinal, e Jesus vai dizer novamente, vocês não vão ter outro sinal no seu sinal de Jonas. Ele já tinha falado isso, eu não vou dar sinal para vocês. Vocês não estão vendo, vocês só veem a trave que está no olho do outro, vocês não veem a viga que está no olho de vocês. Eu não vou dar sinal nenhum. O sinal que vocês tinham que ter, vocês já tiveram, né? Vocês não têm fé, vocês só estão movidos aí com essa dureza de coração, vocês são movidos pela lei, vocês são movidos aí pela lei que vocês mesmos criaram para vocês mesmos. Eu não vou dar sinal nenhum para vocês, né? Vocês sabem quando o tempo é bom, se o tempo não está ruim, mas vocês são uma geração perversa, vocês não conseguem distinguir os sinais do tempo, vocês não conseguem ver que diante de vocês está o Messias, né? E aí eles deixou-os, partiu, e ao atravessar para outra margem, os discípulos se esqueceram de levar pão. E aí Jesus, que lia os pensamentos, via os pensamentos, disse para eles, olha, vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, o fermento do fariseu é aquela vaidade, né? É aquela coisa que ele só se preocupava com a lei, com os preceitos estéreis, eles se preocupavam com o tamanho das franjas, eles se preocupavam em ficar no meio das praças, mostrando se eles estão fazendo isso, se eles estão fazendo aquilo, eles queriam serviço, eles queriam os primeiros lugares, eles queriam, enfim. Então Jesus estava dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho dos fariseus, cuidado. E aí os discípulos ficaram se perguntando, será que é porque a gente esqueceu o pão? Então a gente vê que realmente os discípulos estavam meio perdidos com aquilo tudo que Jesus estava trazendo. Era tanta novidade, era tudo tão novo. E eles olhavam para os fariseus, para os homens da lei e diziam, meu Deus, esses homens que sempre foram referência para a gente, Jesus está chamando esses caras de raça de víboras, e agora, o que está acontecendo? Eles estavam super confusos ali, né? E aí, percebendo, Jesus disse, o que eles andam falando sobre mim, né? Então aqui a gente vê esses versículos que são muito conhecidos sobre nós, que aí eles começam a dizer, eles estão dizendo que isso é o Elias, que isso é isso, que isso é aquilo outro. E aí, Pedro, ele é tomado pela presença de Deus ali, e Deus revela para ele que ele estava diante do Messias, do Filho de Deus, né? Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus vai dizer para ele, né? Vai dizer para ele, olha, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Porque Pedro disse, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Ou seja, isso foi revelado pelo Pai a ele.
isso não tinha sido revelado ainda. Então, ele vai dizer, pois eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então ele entrega ali para Pedro essa missão, né, que depois ela irá se cumprir. Tudo que desligares na terra será desligado no céu, tudo que ligar. E por isso hoje nós temos a tradição, nós temos o sacramento, nós temos aí a sucessão apostólica, enfim, nós temos tudo isso hoje na nossa igreja. Então, mais adiante, Jesus começa a falar da sua paixão, começa a falar que ele vai sofrer, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar no terceiro dia. E aí, Pedro, que tinha acabado de ser revelado para ele, que estava diante do Messias, que estava diante do enviado, que estava diante do Filho de Deus. O que acontece? Pedro fala, não, Senhor, você não vai morrer, não. Gente, Jesus passava uma vida com esse povo, viu? É difícil. Mas que bom que ele tinha paciência, tem que ter paciência com a gente também, né? Então Pedro se voltou e disse, então Jesus se voltou para Pedro e disse, retira-te de mim, Satanás. Há pouco tempo atrás Jesus te dizia, bendito és tu, Simão, porque foi, né, não foi ninguém de carne e de osso que te revelou isso, foi meu pai. Então aqui agora ele está dizendo, chama ele de Satanás, né? Por quê? Porque ele estava querendo impedir que o processo todo de salvação, o processo todo de Cristo se cumprisse, né? Retira de Satanás, querer fazer ele cair, pensas de modo humano, não de acordo com Deus. Então Jesus disse ao discípulo, quem quiser seguir, negue a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Quem se empenha em salvar a vida, a perderá. Quem perderá a vida por mim, a encontrará. Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro à custa da sua vida, que preço pagará por sua vida? O Filho do Homem há de vir com a glória de seu Pai e acompanhado de seus anjos. Então pagará a cada um conforme a sua conduta. Eu vos asseguro, há alguns do que estão aqui que não sofrerão a morte antes de ver chegar o Filho do Homem como Rei. Então esse é para nós os capítulos 15 e 16 de Mateus, os capítulos 15 e 16 de Levítico e Provérbios 28. Né? O que fica para nós hoje é que é toda essa verdade de Cristo. Não é o que entra, mas é o que sai que nos torna impuros. Então, tomemos muito cuidado com aquilo que nós enchemos o nosso coração. Tomamos muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós cremos, né? Que durante todo esse dia nós possamos dizer isso, né? Que nós possamos estar atentos aos nossos pensamentos, aquilo que está caindo no nosso coração. Do que meu coração está cheio? Do que eu estou transbordando? O que meu coração está trazendo para fora? Meu coração está cheio de Deus, a presença de Deus, ou ele está cheio do espírito do mundo? Né? O que o meu coração tem guardado? Meu coração tem guardado rancores, meu coração tem guardado mágoas, meu coração tem guardado medos, meu coração tem guardado maldade, meu coração tem guardado invejas, o meu coração tem guardado gratidão, meu coração tem guardado fidelidade, entrega ao Senhor, necessidade de misericórdia, contrição, reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados. Então, que nesse dia nós possamos fazer o processo inverso desses fariseus, que nós possamos parar de olhar para o outro, parar de olhar para fora, com esse olhar de julgamento, mas sim que nós possamos ter a fé dessa cananeia. Dizer, Senhor, só o Senhor pode salvar a minha realidade, só o Senhor pode fazer algo por mim. Que nós tenhamos a fé dessa mulher. Ainda que as coisas não estejam tão favoráveis, ainda que o mundo, que as circunstâncias estejam gritando para nós, né? Você não merece, sai, aqui não é seu lugar, você está incomodando, mas que o nosso coração permaneça insistente na graça de Deus, permaneça insistente na presença de Deus, porque é só Ele que vai nos entregar misericórdia, graça, salvação, vitória, né? Então é isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ficamos hoje por aqui no nosso 50º dia de leitura. Que bênção maravilhosa! E amanhã é domingo, amanhã participe da Santa Missa, participe bem da liturgia de amanhã, e na segunda-feira nós retomamos aqui com as nossas leituras da Bíblia em um ano. Deus abençoe, até segunda-feira, se Deus quiser, nós estivemos e vamos permanecer unidos pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força e coragem, Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser. Convide mais pessoas para estar conosco e permaneça também
firme. Força e coragem, tamo junto. Prima, beijão, fica com Deus e até breve, se Deus quiser. Tamo junto.